Criar filhos não é fácil. Não importa se você é um pai ou mãe de primeira viagem ou se já tem vários filhos, não é fácil criar filhos. Alô, bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Fernando Freitas e nesse canal nós tratamos de assuntos que dizem respeito à saúde emocional. E desde já, deixa o seu like, subscreva se você ainda não é um subscrito e compartilhe com seus amigos. E é muito importante que também você deixe os seus comentários para que a gente possa melhorar ainda muito mais os nossos vídeos e conteúdos. A sua opinião é muito importante. É muito comum, quando nós temos bebê em casa, acordarmos durante a noite e irmos até o nosso bebê para ver se ele está respirando, se tudo está indo normal, colocarmos o dedinho no nariz dele para sentir se a respiração está perfeita, colocar a mão sobre o peitinho dele para ver se o coração do bebê está batendo. É possível que você já tenha feito isso, eu fiz isso muitas vezes. Isso são preocupações constantes que vem sobre todos os pais. Isso é praticamente inevitável e ninguém está fazendo isso pensando que está agindo errado ou está agindo de forma infantil. Faz parte da nossa natureza a proteção, o cuidado com os nossos filhos e saber se tudo está indo muito bem. E logo o bebê vai crescendo, começa a rolar na cama e quando começa a fazer isso, a gente percebe que os nossos filhos estão se desenvolvendo e queremos anunciar a todos, chamamos os vovôs, as vovós, os titios, os vizinhos, os amigos, olha, o nosso bebê já está rolando e mal sabíamos que quando o bebê começa a rolar, aí é que começam verdadeiramente as nossas preocupações, porque começa a engatear, começa a puxar toalha, começa a puxar os livros das estantes e logo começa a andar e começa a vir os roxos na cabeça, no joelho, nos ombros. Mas mesmo apesar dessas preocupações naturais, da evolução natural física dos nossos filhos, e que tanto você como eu também passamos por ela, na verdade é um tempo para a gente aproveitar, é um tempo para a gente brincar, investir o nosso tempo como pais e mães, porque na verdade esse tempo passa logo, passa rápido e vão ficar as boas lembranças, se é que de fato você tem investido tempo com seus filhos, seja você pai ou seja você mãe. E quando você investe o seu tempo nos seus filhos, nessa luta de proteger o seu filho, de cuidar do seu filho, de fazer com que nada aconteça de mal com a sua criança e que a sua criança cresça de uma forma normal, física, emocional, espiritual, no conhecimento geral, na verdade, os pais acabam correndo um sério risco de super proteger a sua criança, de maneira de criar ao redor dela uma redoma para que nada de mal lhe aconteça, o que é natural. Nenhum pai ou mãe deseja que coisas ruins aconteçam com seus filhos, mas cria-se o risco de criar uma redoma tão protetora, tão forte, que na verdade a criança cresce com deficiência de autoproteção, deficiência de autocuidado, deficiência de ter contato com doenças, com terra, com areia, com animais, deficiências essas que chegarão a um determinado momento em que ela sentirá de forma muito forte. Ou por outro lado, pode-se correr o grande risco de criar essa criança à vontade. Ela que escolhe o que ela quer vestir, o que ela quer comer, o que ela quer fazer. Na verdade, hoje nós temos assistido muito mais situações difíceis nessa segunda área, esquecendo que as crianças não têm capacidade psicológica ainda de fazer as suas próprias escolhas, sejam elas escolhas emocionais, espirituais, escolhas físicas. As crianças não têm capacidade psicológica para isso. E tanto criar uma redoma de superproteção, como deixar uma criação livre, completamente à vontade da criança, tanto um quanto o outro, são riscos
que pais correm e que podem parecer naturais enquanto elas são crianças, mas elas vão cobrar o seu preço na sua idade de adolescência, juventude ou de adulto. Porque pais tiveram uma criação severa, os seus pais lhe trataram de forma muito severa, de maneira muito rígida, com forte disciplina. Então, quando se casa, os meus filhos serão criados de forma diferente. Eles não vão passar o que eu passei. Então, cria-se dessa maneira, livre, basicamente sem limites. E neste caso, tanto um quanto o outro, corre-se o grande risco da deformação psicológica, emocional da criança. Por um lado, por ser super protegida, não tem condições de fazer escolhas. Por outro lado, ser criado de uma forma completamente livre, não conhece limites. E tanto a superproteção não lhe dará condições de se defender no mundo em que vivemos, como também a criança criada de forma sem limites agirá da mesma forma quando for à escola, quando for à vida. E a vida não é dessa maneira. Não há pais que estão 100% presentes na vida das crianças, ou na vida do adolescente, ou dos jovens, superprotegendo, como também crianças não terão seus pais constantemente para ajudá-los a traçar limites necessários numa vida social. Tanto um quanto o outro cria fortes deformidades. E tanto uma quanto outra atitude vem geralmente de uma situação interna dos pais. Ele tem medo de não saber criar bem os seus filhos. E este medo traz um peso tão terrível por ele se sentir incapaz, ou por excesso de liberdade, ou por excesso de proteção, incapaz de cuidar dos seus filhos. E estes pais trazem para si um desgaste emocional tão grande, e esse desgaste que impede a leveza de ser pai, de ser mãe, traz a preocupações tremendas. O que será do meu filho quando for à escola e eu não estiver lá para cuidar do meu filho ou da minha filha? O que será dos meus filhos quando saírem para brincar à rua, quando saírem para relacionar com outros amigos da rua? O que serão dos meus filhos quando crescerem? O que acontecerá com os meus filhos quando eu morrer? Preocupações como esta tiram o deleite, o prazer de investir no seu filho. E esses medos precisam ser tratados e cuidados, para que não abalem a sua saúde emocional como pai e mãe, para que, consequentemente, não influenciem negativamente na saúde emocional dos seus filhos. Pais e mães precisam aprender a imprimir a personalidade nos seus filhos. E quando eu digo isso, eu estou falando baseado nos mais modernos estudos da psicologia infantil. Isso é coisa de literatura. Cada vez mais psicólogos e psicólogas têm ensinado e têm dito que é preciso imprimir a personalidade dos seus filhos. Você precisa orientar a personalidade dos seus filhos. Você precisa dar direção aos seus filhos. Não para que seus filhos façam o que você quer ou seja como você é, mas para que você direcione os seus filhos para que eles tomem rumo nas suas vidas, dos quais ele não venha se arrepender, digna da vitória e do sucesso que você, como pai e mãe, deseja sobre eles. Na verdade, de alguma maneira, você faz isso desde quando eles são pequenos. Quando você tem meninas, você tem filhas e você coloca aquele vestidinho todo rodado, todo bonito e coloca na sua filha aqueles laçarotes enormes. Você já está imprimindo personalidade da sua filha, dizendo: minha filha, quando você chegar em algum lugar, que todos notem, diz: ó, cheguei. Você influencia o ambiente, ainda que involuntariamente, nós imprimimos personalidade dos nossos filhos. Portanto, você precisa fazer isso agora de forma consciente. Orientar os seus filhos nas boas escolhas, nas boas tomadas de atitudes, nas boas ações, nas grandes escolhas da vida. E não somente os grandes psicólogos, os grandes cientistas, a literatura tem falado sobre a necessidade de imprimir a personalidade dos seus filhos, como também a Bíblia diz isto. Há um texto que diz o seguinte:
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A lição é muito simples. O arqueiro olhava o alvo. Ele é que definia aonde ele queria que a flecha atingisse. E quando então ele lançava a flecha em direção ao alvo, era lá que ele planejou que a flecha atingisse. É isso que a Bíblia está dizendo em relação a cuidar dos filhos. O flecheiro louco é aquele que lança flechas sem alvo, simplesmente sai atirando flechas sem saber aonde atingir, sem saber onde chegar. Pais que não orientam os seus filhos é como esse flecheiro louco, esse flecheiro insensato. Simplesmente cria filhos, deixando ao bel prazer, sem imprimir neles quaisquer tipo de personalidades e valores, deixando que ele mesmo faça as suas escolhas. Isto é loucura. Porque, como disse agora há pouco, crianças não têm capacidade ou maturidade psicológica e emocional para fazer as suas próprias escolhas. E se você, pai, e você, mãe, não imprimir nele a personalidade que você julga serem de altos valores, saiba, alguém imprimirá nele a personalidade. Portanto, assim como a flecha na mão do arqueiro, seja assim os seus filhos em suas mãos. Imprimir a personalidade dos seus filhos não somente traduzirá na vida deles o bem que você deseja, como também trará satisfação para a sua vida. Os pais sentirão prazer, os pais sentirão alegria, os pais sentirão o contentamento de ver os seus filhos crescendo, trazendo um benefício tremendo, não só na vida dele próprio, como também na vida da sociedade. Pais e mães que sabem imprimir a personalidade nos seus filhos são aqueles que, na sua velhice, terão os seus filhos à sua volta, desfrutarão a alegria do convívio, trarão para si a sobremesa da vida, que são seus netos. Imprima a personalidade dos seus filhos. Faça isso você, pai, você, mãe. Se porventura você, como pai e mãe, sente-se incapaz ou está passando por momentos difíceis, procure um terapeuta, converse com ele, mas invista na sua própria vida, invista na vida dos seus filhos e peça ajuda, se necessário for. Até a próxima semana.